Graça e paz. Eu quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer mais uma vez, é um prazer podermos estarmos juntos compartilhando da palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade ao estudo do Breve Catecismo de Westminster, estudaremos a questão de número 27. Questão 27, que diz o seguinte: em que consiste a humilhação de Cristo? E a resposta: a humilhação de Cristo consiste no fato de ele nascer, e isso em condição humilde, em ser sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a maldita morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Essa é a questão 27 do Breve Catecismo, e é uma coisa importante no início dessa nossa reflexão para nós pensarmos sobre uma imprecisão, se é que a gente pode dizer assim, que normalmente nós cometemos quando a gente pensa na questão da humilhação de Cristo sendo circunscrita apenas no que diz respeito à sua crucificação. Mas a extensão dessa pergunta, ou a resposta a essa pergunta, nos deixa claro que é muito mais do que isso. A humilhação de Cristo, da segunda pessoa da Trindade, já está estabelecida a partir do momento da sua encarnação. Como eu disse, a segunda pessoa da Trindade, pertencente a um universo distinto, infinitamente superior ao do homem, se torna plenamente homem com um corpo mortal, né? Vamos pensar um pouco no Evangelho de João. O verbo que estava desde o princípio com Deus, o verbo que era Deus, né? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, veio habitar entre nós, né? A resposta nos dá aqui alguns aspectos desta humilhação. Quando ela fala sobre o seu nascimento humilde, vamos pensar um pouco, ao invés de um nobre introduzido ao mundo com pompa e circunstância, o que aos olhos dos humanos, né, o que aos olhos humanos geralmente é muito valorizado, é muito mais valorizado, nós temos um exemplo totalmente diferente do que foi o nascimento do Senhor Jesus. Vamos ver o texto que pode nos ajudar com relação a isso. Está lá no Evangelho de Lucas, no relato do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 7, falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Vejamos, é um texto muito conhecido de todos nós, que fala sobre o nascimento do Senhor Jesus e dá detalhes de como isso aconteceu, né? Ele nasceu numa manjedoura, né? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, o nosso Senhor teve um nascimento humilde. Um outro aspecto da sua humilhação também está na resposta à pergunta 27, quando diz o seguinte, que ele foi sujeito à lei. O Senhor, dono de tudo, ainda que sem pecado algum, o varão perfeito, ele, isso é muito importante para salientar aqui, né? Ele veio com a obrigação de cumprir a lei, morreu para libertar da maldição pecadores, quebradores da lei, né? Infratores da lei. Um outro texto bíblico, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vejamos o que diz. Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele veio, o varão perfeito, cumpridor de toda a lei. Ele é aquele que pôde fazer aquilo que nós definitivamente não podemos fazer, cumprir toda a lei. Aquele que é o dono de todas as coisas, também teve o seu caráter de humilhação no que diz respeito à sua sujeição total à lei. A gente vai ver mais para frente as implicações disso, ou até quais foram as consequências dessa obediência, né? Mas vamos lá. O que mais nos diz aqui sobre as questões relacionadas à humilhação de Jesus? Sofreu as misérias desta vida. Tem um poema que eu gosto bastante, um poema de Eduardo Chilito, chama-se Jesus das Cicatrizes, escrito por volta de 1919, e foi musicado por uma pessoa muito querida, é o Diego Venâncio, mas um dos trechos desse poema, que se chama Jesus das Cicatrizes, diz assim a respeito do nosso Senhor Jesus:
quando escória do universo, também fostes exilado. E essa é justamente uma das situações pelas quais o nosso Senhor Jesus passou e que lição para nós nos nossos dias. Muitos hoje não aceitam que um cristão possa sofrer, né? Que um cristão possa enfrentar lutas e dificuldades, né? Muitas teologias e muitas doutrinas pregam que a vida do cristão tem que ser sempre sem enfrentar qualquer tipo de dificuldade, né? Uma vida plena de vitórias, apenas vitórias, sem enfermidades, sem calamidades. E a própria experiência humana mostra que isso não pode ser sustentado, que isso não é verdadeiro. E eu continuo entendendo que o exemplo de Cristo com relação ao seu sofrimento é a verdade para nós e é realmente o exemplo perfeito para nós. Ele também teve seu aspecto de humilhação no sofrer as misérias desta vida. Um texto para nos ajudar com isso, o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ver o verso 3, falando sobre isso. Isaías 53, 3, diz assim a palavra do Senhor: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, todas as vezes que eu ouço as pessoas dizendo sobre isso, que o cristão se enfrenta a dificuldades, está em pecados, está doente, é por conta de pecado ou coisas desse tipo, eu sempre trago à memória o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Na sua humilhação, sofreu todas essas dificuldades e nós padecemos também por problemas. Isso está bem explicitado na palavra do Senhor. Ainda no aspecto da sua humilhação, enfrentou a ira de Deus e a maldita morte de cruz. Novamente, vamos recorrer à carta de Paulo aos Gálatas, agora no capítulo 3. Gálatas 3, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui uma citação direta a Deuteronômio 21, falando sobre isso, sobre maldito aquele que for pendurado no madeiro. O rigor da lei aqui foi aplicado ao Filho, a segunda pessoa da Trindade, a separação da santidade de Deus por conta dos nossos pecados que lhe foram imputados, que foram colocados na sua conta. Ainda em Isaías 53, outro texto para nos ajudar com relação a isso, sobre esse aspecto da humilhação do Senhor Jesus, Isaías 53, verso 10. Isaías 53, 10, diz assim a palavra do Senhor: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Um aspecto muito importante dessa passagem, desse trecho do profeta Isaías, é que o prazer aqui de Deus não está simplesmente na questão de castigá-lo, obviamente, mas em satisfazer a sua própria justiça, a justiça de Deus. E isso é muito importante para nós, porque só através dessa satisfação, dessa justiça é que há salvação para nós. Como eu disse anteriormente, ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, satisfazer plenamente a justiça de Deus. E nisso é o prazer aqui do Senhor, não em castigá-lo, como disse, mas em ter essa justiça satisfeita para que nós pudéssemos ser salvos por meio dessa satisfação. Caminhando para o final aqui da análise da questão 27, do estudo da questão 27, diz assim que ele foi sepultado, permaneceu debaixo do poder da morte por certo tempo. A carta de Paulo aos Coríntios vai nos ajudar com relação a essa sentença. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos os versículos 3 e 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É muito importante isso, irmãos. A morte não pôde conter o nosso Senhor. Seu padecer em nosso lugar foi prova de grande amor. Um amor que não se pode descrever com qualquer palavra humana. Um amor que nos trouxe a vida, um amor que nos trouxe a salvação. Muitas vezes afirmam que na verdade o Senhor não morreu, que foi algum outro tipo de situação que ocorreu, mas na verdade a gente tem pelo testemunho da própria Escritura de que Ele morreu, padeceu em nosso lugar, permaneceu debaixo do poder da morte por certo tempo, mas a morte não pôde detê-lo, não pôde contê-lo, Ele venceu a morte e assim nos traz vida. E que o estudo dessa questão 27 possa então nos trazer à luz da palavra do Senhor, o desejo de louvá-lo, entendendo a magnitude, o tamanho dessa sua obra em favor de nós, de todos nós pecadores. Que Deus nos abençoe.